Amém, amados. Graça e paz. Hoje um tempinho aí para os corajosos, né? Para eu sentir frio é que realmente está frio. Mas a gente louva ao Senhor pelos corajosos, pelo pessoal que falou, não, vamos lá, vamos enfrentar. Amém? O Senhor nos deu uma direção que está numa palavra de 2 Reis, no capítulo 23, e nós vamos ler os primeiros 3 versículos, e depois na sequência nós comentamos. Amém? 2 Reis, capítulo 23, do primeiro versículo ao 3º. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhando de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos, influentes cidadãos, e leu em grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança, que tinha sido achado na casa de Yahvé. Então o rei colocou em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Yahvé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro, e da mesma forma todo o povo firmou compromisso com essa aliança. Amém? Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer, Senhor, e reconhecer, como sempre, Senhor, que toda autoridade, toda graça vem do teu altar, Senhor, como muito bem falado aqui há pouco, Senhor. Nós fazemos menção do sacrifício de Cristo naquela cruz, Senhor, porque por meio daquele sacrifício tu nos resgatastes, tu nos chamastes a ser co-herdeiros, Senhor, da tua graça. E, ó Pai, nessa hora, eu reconheço diante do teu altar que somente o Espírito Santo, Senhor, tem palavra viva para alcançar cada um desses aqui. Só o teu Espírito, Senhor, sonda cada coração e pode dirigir-nos, Senhor, segundo aquilo que tu desejas para esta noite. Fala, Senhor, derrama a tua autoridade, derrama o teu poder, e assim, Senhor, sê conosco. Nesta noite já te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. É interessante que, se eu perguntar aqui, quem foi o maior rei de Israel, contando não só o período em que ele estava unido, mas quando houve a cisão do reino do norte e o reino do sul. Possivelmente, talvez eu, você, pudéssemos falar, pastor, não tem erro. Tem um rei lá chamado Davi, que tinha o coração que Deus queria. Com certeza, pastor, em termos de conquista, em termos de estrutura, os salmos que ele escreveu. Mas para a gente entender o contexto aonde nós estamos, no versículo 25 de 2 Reis 23, diz a respeito do rei Josias: nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade
com tudo o que ensinava a Torá, a lei de Moisés. É o pastor Bacelli que está falando? Não. A Bíblia faz essa menção. E pastor, nos dá uma luz, nos dá o contexto dessa época, para entender por que Deus vai falar com Josias, e daí o tema da mensagem, a reforma, a restauração do reino. E Deus não estava falando com Israel, pastor. Não era o povo de Deus, não eram os escolhidos de Deus. Não eram aqueles que faziam cultos e entregas a Deus. Como é que Deus quer restaurar? E aí a gente precisa andar um pouco para trás. Veja, Josias era o 16º rei da parte sul, que é que lugar? Judá, ok? Aonde ficava ali a região de Judá e a região ali da tribo de Benjamim. E no meio, entre essas duas, estava Jerusalém. Agora, você já percebeu que nós estamos falando rei de Judá. E a quem Deus deu autoridade para governar sobre Judá? Qual a dinastia, qual a família que recebeu promessa de Deus? A casa de Davi. Deus falou, por amor a Davi, que ele conservaria 2 tribos. E essas 2 tribos formam o que nós conhecemos como o reino de Judá. Mas, amado, você pode dizer, puxa pastor, muito que bem, se era um povo de Deus, se eram descendentes de Davi, certamente colheram muitas bênçãos de Davi e andaram segundo o Senhor. Triste notícia, o reino do norte não andou perante o Senhor, e o reino do sul, pouquíssimos reis andaram perante o Senhor. Mas se você raciocinar, qual o maior desses reis em fidelidade? A Bíblia vai dizer Josias. Pastor, e aí? E aí, que no capítulo anterior, no capítulo 22, nós vamos descobrir que esse camarada tinha 8 anos quando começou a reinar. Ah, pastor, o senhor está brincando. Onde é que uma criança de 8 anos tem capacidade para reinar? Existe uma coisa que se fala corregência. Ou seja, quando ainda é criança, um rei ele é amparado por alguns súditos, por alguns familiares, de forma que ele chega em uma idade possível para reinar. Agora, é interessante que quando nós voltamos em 1 Reis, no capítulo 13, nós vamos descobrir no versículo 2 de 1 Reis, capítulo 13, o seguinte: e por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti. Olha que surpresa. Nós temos pouquíssimos personagens, pouquíssimas pessoas que na Bíblia vai falar sobre ela antes dela nascer. Um deles, Jesus. Um outro, quando nós vamos estudar, o imperador Ciro. Mas talvez poucos saibam que Josias foi citado há muito tempo antes que ele viria. Mas pastor, espera aí,
Fica muito tranquilo, pastor, porque se eu sou rei ali e ouço essa profecia, eu já vou lá e já coloco Josias nele. Não. Vocês estão lembrados que número que ele era como rei? Ele era o rei na sequência 16. Ninguém colocou o nome sem antes chegar nele. Nenhum rei tentou usurpar isso, sabendo que o Senhor tinha falado. Mas pastor, o que estava acontecendo? Não preciso nem dizer que o reino do norte, o reino do sul, faziam seus caminhos. Mas um dos últimos reis de Judá, que era bom, Ezequias, ele começa a dar uma desalinhada lá nas coisas, e Deus manda um recadinho para ele: Ezequias, arruma a tua casa, pois está indo embora. E ele então chora, ele então se coloca diante de Deus, e Deus acrescenta 15 anos para a vida dele. E daí você vai falar: pastor, que maravilha, Deus deu 15 anos para ele, ele aproveitou para voltar a mente a Deus, ao coração de Deus. Não, porque o filho de Ezequias se chamava Manassés, e foi o pior rei de Judá. O pior, sabe aquela coisa assim: estou chegando, você é ruim, eu sou mais ruim que você, eu sou o rei dos ruins. Ou seja, e qual é o porém, pastor? Sabe esse camarada em que período que ele nasceu? Nos 15 anos que Deus acrescentou ao pai dele. Será que ele aproveitou bem o que Deus tinha dado a ele? Não. Porque a resposta que nós vemos na vida de Manassés é uma vida promíscua, de altares pagãos, de ofertas, de feitiçaria, de ídolos postes. E qual é o problema, pastor? O problema que esse camarada vai assumir lá com 12 anos, só que ele fica 55 anos governando. E aí, pastor, qual é o problema? Amados, pega qualquer país dessa terra. Você acha que a Europa é avançada? Pega um país da Europa, pega uma Alemanha, pega uma Inglaterra e põe um governo ruim por 55 anos. E pede para Deus mostrar para você o que vai acontecer depois desses 55 anos. Vai haver uma destruição em massa da moral, do caráter, dos princípios, do amor a Deus. Então, Judá vivia uma destruição em massa. E qual é o problema, pastor? O problema é que quando um irmão, alguém que morava lá, de repente ouvia uma palavra do Senhor, e se algum dia deixava ela passar, e na sequência ouvia de novo, muito que bem. Mas a Bíblia diz que os erros não eram pequenos, a ponto de ficar esse período todo sem a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer então que Deus pegou Josias, e daí você vai dizer: puxa, pastor, Deus não equilibrou a coisa muito bem, porque na hora que Manassés morreu, ele tinha apenas 8 anos, como é que ele ia governar? Amado, Deus pensou muito bem, e a sujeira de Manassés era tão grande, que não dava nem para esperar Josias crescer. Teve que fazer um corte na raiz. E qual é o problema, pastor? Esse capítulo que nós estamos falando aqui, de 1 Reis, de 2 Reis, ele está falando sobre pecados geracionais, pecados familiares, pecados da igreja, que com o passar do tempo cobra a igreja, cobra a família,
cobra o meio, cobra o país. Não adiantava dizer, nós somos de Deus, eu creio em Deus. A Bíblia vai dizer que Josias resolve chamar os homens e juntar então dinheiro, juntar suprimentos para fazer ali a reforma. Mas ele tem uma grande surpresa, porque ali quando se estava pesquisando ali o altar, ali o templo, descobriu-se escondido a palavra do Senhor. Diz que Josias pegou e rasgou as vestes. Por quê? Porque mesmo ele sendo um homem de caráter, de princípio, ele entendeu que mesmo ele não tinha noção nenhuma do que eram as coisas de Deus, como deveriam ser tratadas e quem era o Deus eterno. Então ele rasga a roupa e diz, olha, vamos fazer o seguinte, convoca todo o povo, convoca crianças, convoca idosos, convoca jovens, convoca adultos, mulher e homem, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Olha a audácia do camarada, hein? Você teria essa coragem? Gente, eu estou convocando todos, vocês vão vir aqui, não é para ouvir uma pregação, não é para ouvir um louvor, mas é para ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, ele não estava propriamente pregando, mas ele estava liberando a palavra do Senhor. E pastor, por que ele fez isso? Por que ele tomou essa medida? E aí vem um segredo espiritual, que as maldições geracionais, familiares, as maldições que tentam afligir a igreja do Senhor, ela só pode ser quebrada com o poder da palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor na boca do seu servo tem poder. Então ele começa ali a fazer então a reforma, e é surpreendente o que ele faz. A Bíblia vai dizer da seguinte forma no capítulo 23, olha só, eu vou dar uma resumida que ele fez muita coisa. Destruiu todos os falsos sacerdotes, derribou altares, tirou da casa do Senhor o poste ídolo, derribou os aposentos de prostituição religiosa, mandou trazer os sacerdotes da cidade de Judá, de igual modo profanou Tofete, o lugar pagão de adoração, seus filhos e filhas queimando-os em adoração ao deus Moloque, exterminou todos os cavalos, queimou todas as carruagens dedicadas ao culto ao sol. Lembra daquela conversa? Senhor, eu entrego tudo. O pastor não é muito craque na música, mas tem uma musiquinha aí que fala da carruagem, né? Não é carruagem? Canoa? Não. Pode falar. Carroças. Na minha Bíblia é um pouquinho mais bonitinho, carruagens. E daí que vem tudo isso. Ou seja, ele não mediu esforços em começar a fazer aquilo que o Senhor mandou. E qual é o porém, pastor? Você deve estar dizendo, imagina um rei chegar ali no seu reinado, onde tudo já estava contaminado, e ele destruir carroças, destruir lugares, destruir imagens, destruir cavalos, destruir... Se não é um homem de fé, ele ia dizer, opa, vai complicar, vai sobrar o zero. Eu vou ter que começar do zero.
Mas a Bíblia diz que ele foi com toda a autoridade, destruindo os postes ídolos, derribando o altar que ficava em Betel, e tantas outras coisas. Tirou Josias todos os santuários do altar, mandou executar todos os sacerdotes, celebrou a Páscoa. Um camarada pôs ordem em todo o templo, em todo reino de Judá. E daí pode ficar a pergunta: pastor, quantos homens e mulheres Deus precisa para fazer essa mudança? A Bíblia no Velho Testamento vai dizer que Deus procura um homem para ser colocado na brecha. A Bíblia não diz dois, a Bíblia não diz um exército, mas a Bíblia vai dizer: eis que procuro um homem. Isaías vai dizer: eis-me aqui. Ele falou: eis minha casa. Ele falou: eis o reino, eis o profético, ele falou: Deus, se o Senhor precisa de alguém, eu estou disposto. E não é da boca para fora. Por quê? Porque vocês viram o que ele teria que encarar. Ah, mas ele era rei, pastor. Ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Amados, quantos reis perderam a cabeça por rebelião do povo, porque simplesmente ele resolveu fazer algo que não agradava o povo? Eu estou falando de algo fácil? Não. Eu estou falando de algo que realmente Deus requisitou deles. E nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus tem levantado um povo e chamado um povo a ser Josias. Mas a Bíblia não fala que Josias deu desculpa. A Bíblia não diz: olha, Senhor, eu só tenho 8 anos, olha, Senhor, o Senhor sabe como foi a minha criação. Meu pai Manassés não dava exemplo nenhum. Meu pai Manassés era problema. Desculpa, meu avô Manassés era problema. Meu pai Amon era problema. Eu já nasci num ambiente de problema. Eu já nasci numa situação que eu não consigo ver saída. E daí você pode pensar e ver o quanto isso é parecido com algum lugarzinho aqui na América do Sul. Aliás, eu falo: você quer conhecer o Brasil? Estuda o Reino do Norte e o Reino do Sul. Eles entraram no mesmo erro e o Brasil foi no mesmo sentido. E você deve entender que nós temos vivido esses últimos anos debaixo do quê? De um desvirtuar, onde o certo vira errado e o errado vira certo. Eu estou cansado de olhar na internet e ver pessoas, principalmente na Europa, vestindo máscara de cavalo, máscara de cachorro e saindo latindo. Pastor, isso está acontecendo? Tá. E daí o cachorrinho vai dentro do cesto do carrinho do nenê. Faz a unha, faz o pé, faz o pelinho. Nada contra que a gente cuide de animal, tá? Em nome de Jesus, não leve para esse lado. Mas nós estamos falando de inversão de valores, a ponto de que se você matar uma ave rara, a sua pena de prisão será maior do que se matar uma pessoa. É essa realidade que nós estamos vendo, que nós olhamos e dizemos: olha, não tem saída. Muitas vezes olhamos e dizemos: como sair disso? Deus faz alguma coisa, Deus opera, Deus age. E sabe qual é a resposta de Deus para nós? Eu quero agir. Mas a pergunta é: tem alguém disposto? Disposto para valer.
Porque a Bíblia vai falar sobre aquele jovem que vai conversar com Jesus. E ele talvez ali querendo demonstrar que ele era alguém especial, que ele cumpria os mandamentos. Olha, vou sair daqui numa boa, você vai ver só. Eu vou colocar Jesus e, isso eu cumpro, Jesus, isso eu faço, isso eu aconteço. Jesus vem e diz, toma tudo o que tem e distribui entre os pobres e me segue. Pastor, a Bíblia fala que ele era alguém de muitas posses. É muito difícil, mas a Bíblia conta de um rei chamado Josias, que tinha toda a riqueza de Israel, de Judá, e não pensou duas vezes em abrir mão daquilo que não era do Senhor. Uma das coisas mais difíceis que às vezes as pessoas enfrentam é que quando elas se convertem, quando elas começam a entender a palavra do Senhor, às vezes em algumas áreas da vida ela se torna resistente. Por quê? Porque existe um preço diante do altar, existe um toma a tua cruz e me segue. Mas Deus tem levantado uma geração de Josias onde ele diz, quem são os Josias que eu posso contar? Pastor, mas o senhor não sabe como era a minha família não era convertida, pastor. Meu pai cometeu os pecados gravíssimos, meu avô, meu bisavô, pastor. Ninguém era evangélico. Mas a família de Josias, o pai, um terror. O avô, um terror. E ele chegou ali e falou, complicado, hein? Não dá, Deus. Eu estou sabendo que o Senhor revelou meu nome já há alguns séculos aí, mas é complicado, a exigência é muito grande. Não. O que ele faz? Vai e executa. Isso me faz lembrar de uma história. Meu pai sempre gostava de contar histórias que traziam alguma moral. E um desses generais do exército lá nos Estados Unidos, ali na guerra de secessão, isso já há mais de um século atrás, estava no meio da guerra, no meio da batalha, quando vão morrendo muitas pessoas, mas ele ali encontra um jovem. Mas por ele ser general e ter que comandar a muitos, ele diz assim, se eu chegar e dizer que eu não sei o nome desse jovem, depois de toda a dedicação dele, o que eu vou fazer? Vou dar um título para ele. Capitão, ele falou, de qual comando? Ele não era capitão. Mas ele não disse assim, eu não sou capitão. Eu não sei comandar. Ele aproveitou a oportunidade e disse, de qual comando? E Deus passa em nossas vidas muitas vezes dizendo, José, Maria, Pedro, João. E sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós conhecemos a Jesus, queremos Jesus, mas na hora que batemos de frente com o desafio, muitas vezes olhamos para trás e dizemos, Deus, tem misericórdia. Não dá, Deus. Não sei pregar, não sei falar, não sei ensinar. E a Bíblia diz, me conta os teus dons, por acaso? A Bíblia diz, olha, me mostra teus talentos. A Bíblia diz que veio da mão de quem? Do Senhor. Os talentos, os dons espirituais, os dons ministeriais. Então Deus tem vindo nesse tempo, e entenda que tem chegado um tempo de reforma, e eu já tenho tocado nesse assunto aqui. E que muitas vezes quando nós ouvimos falar de avivamento, nós imaginamos assim, pastor,
O avivamento é aquela coisa de eu sair dançando na igreja, pulando. Tudo isso é bom. Mas toda vez que se fala em um avivamento, se fala num tempo de reforma e restauração. Mas de qualquer forma, não. Entregando todas as carruagens. Pastor, eu tenho essa coragem. Fala para Deus vir até minha casa, pastor. Seja sincero. Se hoje, depois desse culto, você ouvir uma voz: José, opa, ouvi alguma coisa diferente. José, quero te usar. Mas tem uma condição: entrega tudo. Vamos ser sinceros. Quantos de nós já estão andando nesse sentido, a ponto de falar: não, pastor, se Deus pedir, eu não penso duas vezes. Eu digo: Senhor, leva minhas carroças. Já pensou? Não estou dizendo que Deus vai fazer isso, mas já pensou se Deus hoje chega e diz: ó, bota fogo no carro, dá o seu carro para alguém, dá a sua casa para alguém, dá seus bens para alguém, vem e me siga. Amados, a grande maioria de nós ia entrar num conflito emocional e existencial. Por quê? Porque de fato há dentro de nós certos apegos. Ainda que nós olhemos e dizemos: não, isso aí vem de Manassés, isso aí vem de Amon, isso é o Brasil, pastor. Mas Deus fala sobre uma entrega, uma geração que se entrega ao Senhor. A pergunta é: estamos dispostos? Somos corajosos a ponto de enfrentar o que tiver que ser enfrentado? Em um país que hoje toda a internet é fiscalizada, em um país que, se a gente falar uma coisa diferente, em uma filmagem, em algum lugar, a gente pode sofrer uma punição tal. Ah, pastor, mas então não tem jeito. Tem. E o melhor dessa conversa: Deus não precisa de um exército, não precisa de uma multidão. Se Ele tiver um exército, melhor. Mas se Ele tiver Ele age. Abraão, Davi, quem que era o gigante lá? Golias. Você imagina Davi, segundo historiadores, ele tinha entre 1,20 m a 1,5 m. Certamente dessa igreja, entre os adultos, seria o mais baixinho. De repente encontra um homem com quase 3 metros de altura. Você viu ele falar: Deus, vamos sentar e conversar, vamos preparar um exército para encarar esse camarada? Não. O rei convoca, ele diz: quem vai? E o difícil é que quem olhava Davi julgava. Está querendo se aparecer, está querendo ser mais do que é. Quando na realidade, Davi só estava fazendo o papel que Deus colocou na mão dele. Mas quem era Davi? Um criador de ovelhas, que ficava lá de trás das malhadas. Mas a Bíblia diz que havia uma força nele, a ponto de enfrentar leões, ursos e tudo mais. E muitas vezes nós dizemos para o Senhor: Deus, isso era coisa do passado. Deixa eu te contar uma história. Não é coisa do passado. A questão é que nossa geração, são raras as pessoas que fazem uma entrega como esses homens da Bíblia fizeram. E às vezes são coisas que não são nem tão grandes. Como é que você faria se Deus hoje dissesse: olha, eu quero te derramar uma unção nova, só que vamos fazer o seguinte: você não vai
durante 30 dias no cinema, você não vai nos shoppings, você não vai comer comidas guloseimas, para que eu derrame, como um símbolo de uma aliança que nós estamos fazendo. A maioria de nós ia dizer: oh Deus, complicou, né? Como é que eu vou ficar numa casa 30 dias lá? Eu vou ficar doido, Deus. Eu não estou acostumado com isso. O meu estilo é um estilo expansivo, Deus. Mas e se Deus falar? E se Deus falar para nós largarmos os nossos títulos? E se Deus vier e disser: olha, sabe a maneira como você está fazendo com seus filhos? Precisa ser corrigido. Será que estamos dispostos a abrir mão de valores humanos, de valores de família, que nós acreditamos ser o certo, em prol de ouvir a voz refinada de Deus? E é interessante que a palavra é muito clara, e nós vamos aprender na palavra que existem fogo de Deus, mas existe um fogo que os cientistas dizem é o fogo amarelo, é o fogo laranja. Mas o fogo mais perfeito de Deus é o azul. É por isso que quando você liga lá no botijão de gás, diretamente, e vem direto lá do trono do botijão, sai uma chama azul. E é por isso que quando ela está baixando, ela fica amarela. Consegue entender? Consegue entender que nós podemos estar andando numa chama amarela, laranja, está sendo abençoado, está recebendo, está sendo homem e mulher de Deus, e Deus dizer: mas eu tenho uma chama azul, eu tenho um refinar, eu tenho um trabalhar, eu tenho um preparar. E quando isso acontece com nossas vidas, não há nada que nós não vamos abrir mão. Pega para você ver. Está lá no meio da roda de amigos. Fala sinceramente, às vezes, como é que você age? Como é que a gente age fora da igreja? Como é que é o nosso casamento com nossa esposa, ou da nossa esposa conosco? Como é a nossa relação com os filhos? Com os parentes? Com os não convertidos? Ah, pastor, lá na igreja é uma delícia ser esse fogo amarelo, fogo azul. E lá fora? Quando Deus diz: ó, lá fora precisa de uma entrega total, assim como dentro da igreja, mas lá fora é mais desafiador. Mas Deus chama homens e mulheres que dizem: Deus, eis-me aqui. Não existe desculpa. Eu aprendi isso na minha vida. Pastor Batelli, vou confessar aqui, desde criança sempre foi muito curioso, não por bobagem, mas eu chegava, quando era pequeno, via a tomada e minha mãe dizia: não põe o dedo aí que dá choque. Pergunta, eu olhava e falava: mas por quê? O que é o choque? O que o choque faz? Não, o choque é um negócio que dói, que é desconfortável. Mas como é que ele é? Eu não sossegava enquanto eu não punha o dedo. Uma outra ocasião, eu vi minha mãe passando lá uma determinada roupa e eu achei aquilo mágico. Como é que um negócio amassado de repente ficava liso? Falei: mãe, passa para mim o ferro que eu quero fazer isso. Ela falou: não. E ela escondeu. E pergunta o que o Batelli fez? Ficou olhando onde ela escondeu. Resolvi passar uma roupa para ver aquela mágica acontecer. Não tinha mais roupa. Na minha inocência, resolvi passar meu braço. Não precisa dizer, queimadura de 3º grau, entre 2º e 3º grau.
E tudo por quê? Porque eu tinha uma natureza que ainda as pessoas olhassem e dissessem, não, mas é que o garoto é curioso por conhecimento. O garoto gosta de conhecimento. Eu não sabia ouvir alguém e simplesmente acatar aquilo sem questionar. E isso acontece com nossas vidas se nós não vigiamos eternamente. Vem um pai e uma mãe, nos direciona, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Vem um esposo, por quê? Vem um pastor, por quê? E às vezes não entende, principalmente quando é uma direção direta do altar. E sabe, Deus não espera que a gente chegue e diga assim, filhão, vamos ter uma conversa aqui, deixa eu explicar tudo para você. Por vezes, na misericórdia, Ele explica. Por vezes, e muitas vezes, não. Abraão, como é que está aí o filhão? Tá bem, Deus, esperei 100 anos. Beleza que o garoto está. Então, Abraão, quero ter uma conversa contigo. Vai ao monte. E você vai dar tudo o que você tem, o melhor de você, seu filho, e entregar a mim. Você vê Abraão dizendo assim, mas peraí, Deus, peraí. Se o Senhor deu promessa para mim, e se o Senhor matar meu filho, a promessa não vai acontecer. Ou o Senhor vai se programar de me dar um outro filho? Deus, espera aí, eu esperei 100 anos. Não. Sabe por que esses homens da Bíblia eram amados? Porque eles diziam, Deus, é isso, pronto, e acabou. Não consegue entender o nível de profundidade e intimidade de Deus falar com você e você não questioná-lo, você não tentar ensinar Deus sobre como dirigir uma igreja, como dirigir sua vida, como dirigir sua família. Eu confesso que essa era uma área difícil também para mim. O pastor hoje está fazendo as confissões. E por quê? Porque toda pessoa da palavra, toda pessoa que gosta de ensinar, ela tem a curiosidade dentro dela. E você imagina alguém que era da palavra, que era da área do ensino, Deus falando e eu orando para ele. E eu começava, Deus, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Comecei a me chatear porque eu dizia, puxa, eu estou orando aqui, mas parece que não está. Até que uma pessoa virou para mim, mas pastor, o senhor muitas vezes quer ensinar Deus. Tomei um choque porque na minha concepção eu estava fazendo certo. Mas em algum momento eu estava querendo dar uma diquinha para Deus. Deus, para esse negócio sair direito, para a igreja ir certinho. Deus, eu fiz um curso, eu fiz uma pós-graduação, tem um curso de internet, vamos pintar a parede assim, vamos... Nada contra, hein? Nada contra, por favor. Mas, em nome de Jesus, amados, tudo isso é belo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso ajuda a enxergar o slide da tela. Mas, se isso aqui é preto, abóbora, entende? Não é isso. É o nosso posicionamento. E a nossa pergunta nessa noite é: você está disposto? Pastor, eu já ando com Deus. Eu tenho um coração convertido a Ele. Eu estou contando exemplos meus de pastor. Que oro, que busco. Mas que em algum momento Deus olha para mim e diz: vamos dar uma alinhada nisso? Vamos corrigir esses detalhes? Pastor, eu preciso de um sinal. Amados, quem confia, até se a gente soltar uma pedra daqui no chão e Deus falar, solta a pedra que eu vou fazer ela flutuar. Ela flutua.
Eu não acredito, pastor. Vai lá no texto, quando o machado caiu na água. Subiu. Estamos dispostos? Até que preço queremos pagar? Até qual ambiente queremos entrar? Alguns entravam no átrio. Alguns só na parte externa do tabernáculo. Outros chegaram a entrar no santo lugar. Mas havia alguém que entrava no Santíssimo. E sabe de uma coisa? Jesus morreu por nós, para que todos nós, se ouvirmos a sua voz, entremos no Santíssimo. Pastor, como eu faço para saber se eu estou alinhado no Senhor? A minha pergunta é: todo dia você acorda no Santíssimo, anda no Santíssimo, dorme no Santíssimo, ou de vez em quando bate aquelas questões, aquele nervo, e você fala, ué, deixa eu dar uma saidinha do Santíssimo, entrar no santo lugar, e agora eu estou achando que nem é um santo lugar, eu vou entrar ali no pátio externo, e se bobear, vou sair fora do tabernáculo, porque é mais fácil, é onde as multidões ficam. Mas o Senhor chama aqueles que são singulares na sua presença. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé. Amados, como pastor dessa casa, eu sei quantos corações aqui são corações rendidos ao Senhor. E talvez você diga, mas pastor, por que essa palavra de direcionamento? Amados, quando Deus nos dá uma palavra, é sinal que tem lugares que nós ainda podemos entrar.